Olá, queridos irmãos, graça e paz em Jesus. Hoje é dia 6 de maio e nós estamos trazendo aos irmãos mais uma reflexão da Palavra de Deus. Quando nós lemos o texto de Atos, capítulo 11, nós chegamos no texto a partir do verso 19, que nos fala a respeito do crescimento do Evangelho e da expansão do Evangelho, e esse Evangelho chegando em algumas partes, principalmente o caso aqui desse texto registra o seu crescimento e o seu sucesso na cidade de Antioquia. Eu separei aqui algumas coisas importantes desse texto que depois você pode ler, que está em Atos 11, de 19 até o verso 30, mas no verso 19 diz que a perseguição causada contra os crentes em Jerusalém fez com que muitos fossem dispersos de Jerusalém para várias partes, como Fenícia, Chipre e a Antioquia. Perseguição causa ou gera crescimento. É uma coisa que nós aprendemos aqui nesse verso. No verso 22, o Barnabé é enviado até Antioquia pela igreja de Jerusalém para fortalecer e para doutrinar aqueles novos crentes e a fim de que eles pudessem ter então uma robustez, né, na palavra de Deus. Chegando lá, então Barnabé percebe que o trabalho é bastante amplo, ele vai até Tarso em busca de Saulo, que depois passa a ser chamado Paulo, para poder ajudá-lo. Crescimento gera apoio missionário. Quando a gente olha para esse texto, vê que em crescendo o Evangelho, em crescendo a divulgação da palavra e trazendo frutos, né, que são pessoas convertidas, nós precisamos cuidar das pessoas e precisamos então dos nossos missionários, pastores, líderes de células, enfim, todos aqueles que podem ajudar, né, no crescimento e no apoio a esse crescimento, dando àquele que se converte os primeiros passos no Evangelho. Depois, no verso 26, a gente aprende que com o crescimento da igreja local, os moradores da cidade, eles nomearam aqueles crentes e chamaram-nos de cristãos, que é a primeira vez em que aparece aqui este nome, né, relacionado aos crentes em Jesus. Nenhum discípulo tinha usado isso, nenhum crente tinha usado isso. A impressão que nós temos é que os moradores da cidade de Antioquia, percebendo o crescimento e destacando aquele acontecimento na cidade, eles chamam aqueles crentes de cristãos. Então, todo um trabalho missionário que é bem feito, né, ele é reconhecido. Ele é reconhecido por aqueles que são afetados diretamente por esse trabalho. E assim foi naquela cidade de Antioquia, a primeira vez que os crentes são chamados de cristãos. No verso 27, surge algo interessante, porque durante esse processo de crescimento, notícias ruins chegam lá para Antioquia. Um profeta chamado Ágapo havia dito que haveria um tempo de fome em todo o território romano. E isso realmente aconteceu. A crise provocou naqueles crentes novos uma reação de amor e solidariedade. Como é bonito ver isso daqui, porque esses discípulos, né, Paulo, Barnabé e outros, com os novos crentes de Antioquia, eles resolveram contribuir e socorrer os irmãos da Judéia. E eles fizeram o seguinte, levantaram uma oferta e eles enviaram a Jerusalém Barnabé e Saulo para levarem a oferta que eles levantaram para socorrer os irmãos que estavam carentes em toda a Judéia. Eu aprendo aqui que a obra da salvação, ela gera gratidão e generosidade nos corações dos verdadeiros crentes. Veja como isso tudo é bonito, não é? O Evangelho sendo pregado, há crescimento, há frutos sendo destacados em vários lugares. Em Antioquia, eles são chamados de cristãos. Barnabé e Saulo estão ali como missionários. Eles, durante esse período de crescimento, eles ouvem falar de uma grande crise, de uma grande fome, e eles resolvem tomar uma atitude e ajudar aqueles irmãos que estão carentes de toda sorte de ajuda. Eu fico pensando aqui, meus irmãos, que
como é difícil entender crentes, cristãos, que não gostam ou não querem ajudar e não querem abençoar tanto a igreja financeiramente, como também outros irmãos que precisam da nossa ajuda. Nesses dias de crise que nós estamos passando, nós temos apelado aos irmãos, membros da igreja, que façam as suas ofertas financeiras para que a igreja tenha os seus recursos necessários para cumprir os seus desafios e também para ajudar outros. Realmente estamos preocupados com o avanço das dificuldades que todos nós estamos passando. Mas eu quero apelar a você, cristão, a você que é crente em Jesus, que sabe da responsabilidade de abençoar a sua igreja e abençoar pessoas que precisam muito nesse momento dos recursos financeiros. Eu realmente penso que é a hora de nós participarmos todos juntos. Eu lamento que muitos crentes, até membros da nossa igreja aqui, não contribuem, não participam financeiramente e parecem não se importar realmente com a igreja. Vivem uma quarentena financeira já há muitos anos e não participam com nada. Quero apelar a você, pedir a sua ajuda, a sua oferta, pedir que o seu amor e a sua generosidade sejam revertidos, em forma de oferta, de gratidão a Deus. Eu fico aqui impressionado com os irmãos de Antioquia. Eles recebem de Jerusalém a Barnabé, recebem crentes de lá que vêm e falam e pregam o evangelho e depois eles mandam de volta, agora dizendo: somos gratos pelo que vocês fizeram e recebam a nossa oferta de apoio a vocês. Que essa gratidão, que esse entendimento esteja em nossos corações. Que Deus te abençoe e fiquemos na paz do nosso Senhor.